Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade na Epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola, capítulo 9, versículos 16 a 27. Assim está escrito: Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. O texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre a responsabilidade de cada cristão é evangelizar, pregar o Evangelho. O apóstolo, quando escreveu a esta igreja, a igreja de Corinto, ele estava falando sobre este importante assunto, visto que nesta cidade, na igreja que ali estava, havia alguns problemas que precisavam ser resolvidos, mas nenhum daqueles problemas tirou o foco, o direcionamento que o apóstolo tinha recebido da parte do Senhor. Quando o homem ele é comprometido com o Senhor, ele é de um objetivo, de uma única mensagem, e está decidido a trabalhar em favor daquela causa que, tendo abraçado e gravado no seu coração, ele então entrega inteiramente a sua vida para se dispor naquele trabalho que para ele é o mais importante. E com certeza, a escolha que Paulo fez após a sua conversão foi a melhor escolha que o ser humano poderia fazer. Era dedicar-se unicamente ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, por pregá-lo, por ensinar, por demonstrar e por viver de acordo com aqueles que professam o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aonde quer que ele chegasse, a sua palavra não era uma palavra de eloquência,
não era uma palavra para despertar curiosidade nas pessoas, mas era uma palavra para dar a eles a conscientização da grande e poderosa obra que foi realizada pelo Senhor Jesus e a finalidade pela qual ele foi feita. Por razão de a humanidade estarem mortos em delitos e pecados, Deus, no seu plano de amor, entregou o seu único filho e ele veio e realizou esta grande obra de redenção, realizando uma única vez, aperfeiçoou para sempre os que são santificados pela fé em Cristo Jesus. E aqui, Paulo, quando foi encontrado por Jesus, quando Jesus o salvou no caminho de Damasco, a partir dali, então, ele se posicionou em ser fiel, leal, sincero, prudente, verdadeiro e totalmente disponível a ser um instrumento nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E quando ele escreve esta carta a estes irmãos, ele dá a razão, o motivo, o que era que pesava sobre os ombros dele. Ele disse aqui, porque se anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar. Ou seja, não é porque ele anuncia o evangelho que ele precisa se gloriar, receber glória das pessoas, receber honraria, receber bajulação. Não, nada disso. Ele disse, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Eu não tenho motivo nenhum de me exaltar por estar pregando o evangelho. E ele explicou por quê. Ele disse, por quê? Pois me é imposta essa obrigação. Então o evangelho veio a ele como um encargo, como uma responsabilidade, como um dever, uma obrigação. Ele se sentiu na obrigação, uma vez tendo experimentado a transformação que a salvação, através de Jesus, operou na vida dele, ele agora, escolhido por Jesus para este importante trabalho, ele assumiu pregar o evangelho como sendo uma responsabilidade, uma obrigação, um dever que lhe era próprio. E, portanto, ele não encontrou nenhum elementos ali para se gabar, para se auto-honrar por estar pregando o evangelho. Ele disse, não tenho de que me gloriar. É uma obrigação que eu recebi e eu devo cumpri-la à luz daquilo que o Senhor me confiou. Pois me é imposta esta obrigação e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então ele recebeu de Jesus a responsabilidade, o encargo de pregar o evangelho. E ele disse, ai de mim se não pregar o evangelho. Quantas pessoas receberam também este mesmo evangelho de Jesus Cristo, experimentaram na sua vida uma transformação total, completa e profunda, e na verdade estão silenciados, não estão anunciando o evangelho, não estão vivendo à luz do evangelho, não estão propagando aquilo que Jesus ordenou que fosse feito. Mas Paulo sentiu a responsabilidade e havia no coração dele o temor diante de Deus. Ele disse, ai de mim, se não pregar o evangelho. Custe o que custar, passe o que for preciso, enfrente qualquer que seja as dificuldades que se apresentarem e os perigos. Ele estava dizendo, eu vou pregar o evangelho. Eu não quero estar em falta diante do Senhor Jesus. Ele me deu essa responsabilidade e eu quero cumpri-la e cumpri-la da melhor maneira possível. Então, se nós, se você, se cada um de nós olhássemos o encargo da pregação do evangelho com esta mesma responsabilidade, com este mesmo compromisso diante de Deus, certamente seríamos mais dinâmicos, mais ativos, mais ousados, mais corajosos para anunciar
e viver à luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Evangelho santo, Evangelho poderoso, Evangelho genuíno, Evangelho que salva, que transforma. E Paulo sabia avaliar o poder do Evangelho, pois escrevendo à igreja de Roma, ele disse: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quando ele chegou a esta cidade, ele disse: nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. A minha pregação e a minha palavra não consentiu, ou seja, ela não foi conforme a sabedoria humana, mas ela foi em simplicidade e temor diante do Senhor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Por que isto? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. E aqui ele diz: me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ele foi um arauto, um proclamador das boas novas, fiel, prudente e incansável na obra do Senhor. E ele diz: se eu fizer de boa mente, se eu fizer a pregação de coração, com alegria, com gratidão, cumprindo o encargo que o Senhor me deu, ele disse: eu terei um prêmio. Mas se eu fizer de má vontade, sem desejo de fazer simplesmente por um dever, por uma pressão, por uma obrigação, ele diz então: eu não terei o prêmio, simplesmente uma dispensação me é confiada. Mas ele diz: e qual é o prêmio que se tem quando se prega o Evangelho de boa mente, com bom coração, com disposição, com graça, com alegria, com gratidão? Qual é o prêmio que se recebe? Ele diz: que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Qual era o prêmio aqui então? Então ele explica que o prêmio era propor de graça o Evangelho. Foi Jesus que ensinou isto. Ele disse: o que de graça recebestes, de graça dai. Evangelho não é para ser vendido. Evangelho não é para ser comprado. Evangelho é para ser proclamado, testificado, anunciado diante das pessoas de graça. Porque de graça recebemos, de graça precisamos distribuir, de graça dar às pessoas o Evangelho. Quem vive vendendo o Evangelho, ele está agindo como um mercenário, um aproveitador na obra de Deus, procurando auferir lucros pessoais com a pregação do Evangelho. Mas o genuíno, o verdadeiro cristão, ele prega a palavra de Deus sem colocar nenhuma condição de benefício pessoal. Ele propõe de graça o Evangelho de Cristo, como Paulo disse, para não abusar do meu poder no Evangelho. Se houver algum pagamento, se houver algum benefício pessoal em função de se pregar o Evangelho, está então corrompendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e está fadado a ser reprovado por ele quando ele manifestar-se. Paulo deixou-nos um exemplo brilhante e maravilhoso. Ele disse: propor de graça, evangelizar de graça o Evangelho, para que as pessoas tomem conhecimento da obra salvadora realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele diz: para não abusar do poder do Evangelho. Quantos têm abusado do poder do Evangelho? Quantos têm utilizado o Evangelho como subterfúgio
para algum interesse próprio e pessoal. Mas aqui está o verdadeiro servo de Deus, ele não entra por este caminho, pois é um caminho perigoso, é um caminho corrupto e enganador, mas ele propõe de graça o evangelho para que vidas sejam libertas e salvas. E qual era a estratégia, a dinâmica com que Paulo trabalhava para oferir tantos resultados como aqueles que ele teve na propagação do evangelho? Veja a maneira como ele trabalhava, diferente dos dias em que nós estamos atravessando, porque pregar evangelho limitou-se unicamente a 4 paredes e esperamos que as pessoas venham para ouvir o evangelho dentro de um templo e ali tomar uma decisão para receber a Cristo. Não foi esta a direção que Jesus deu. Não foi isto que Jesus ensinou. Não é isto o que Jesus aprova. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, por ruas, por valados, por estreitos, por cidades, por campinas, seja por onde for, caminhe neste mundo de meu Deus, e aonde encontrar uma pessoa, fale de Jesus, pregue o evangelho, proponha de graça o evangelho, e vidas serão rendidas aos pés do Senhor Jesus e terão dele a garantia da vida eterna. Paulo dá-nos este exemplo. Ele diz aqui: porque, sendo livre para com todos, ele diz: fiz-me servo de todos. Coloquei-me na condição de servos para ganhar ainda mais. Aqui foi a empatia, a identificação. Paulo colocava-se no lugar das pessoas. Paulo não se considerava um nível acima dos outros. Ele adaptava-se à condição das pessoas para ali então propagar a elas o evangelho de Jesus Cristo e conseguir ali resultados para o reino de Deus. E quantas vidas ele ganhou com este modelo de trabalho e que nós precisamos aprender. Ele não era aquele que só dava ordem e esperava que os outros lhe fossem submissos e obedientes. Ele se colocava ao lado das pessoas, fazia-se um com eles e então ali ele anunciava o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Veja o que ele fez. Ele diz aqui: olha, fiz-me como judeu para os judeus. Com qual finalidade? Para ganhar os judeus, para pregar o evangelho aos judeus e eles, em convertendo-se a Cristo, estarem assegurados pelo Senhor. Para os que estão debaixo da lei, ele considerava como também estando debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Terceiro ponto, ele colocou: para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, embora vivendo debaixo da lei de Cristo. Mas àqueles, ele apresentava-se de igual modo com eles, para ganhar os que estão sem lei. E para os fracos, ele diz: fiz como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Então veja, para cada tipo e nível de pessoa, ele procurava adaptar-se àquelas pessoas, ao nível, à linguagem, à compreensão, e a partir dali ele anunciava então o evangelho de Jesus Cristo. E este evangelho encontrava lugar naqueles corações e aquelas pessoas rendiam-se a Cristo. E ele diz: fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então ele colocou-se na condição de todos que ali estavam. Fosse o culto, fosse o ignorante, fosse o sábio, fosse o tolo, não importava. Ele colocava-se na condição daquelas pessoas para, a partir dali, ele então proclamar o evangelho de Jesus Cristo. E trabalhando desta maneira, ele ganhou muitas pessoas para Cristo.
Ele ia na sinagoga, ele ia no templo, nas praças, na rua, na beira dos rios, no comércio, no Areópago, no centro da cidade, em todo lugar que houvesse uma oportunidade, ele estava ali falando de Jesus, pregando o evangelho. E que maravilha de homem de Deus, que soube usar o tempo e a oportunidade que Deus lhe ofereceu de pregar o evangelho santo e puro de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que coisa interessante. E ele diz, e eu faço isto por causa do evangelho, para ser participante do evangelho, ou seja, das bênçãos que o evangelho traz consigo. Quem prega o evangelho vive do evangelho. Quem prega o evangelho desfruta a bênção do evangelho e traz pessoas aos pés de Jesus. Não se vangloria com isto, não coloca a sua conta, mas coloca tudo aos pés do Senhor Jesus Cristo e vive com ele de fidelidade e temor. E ele então faz agora a exemplificação acerca de um corredor. A pessoa que corre no estádio, aquele atleta que se prepara, que se habilita, que se abstém de tudo aquilo quanto pode impedi-lo de correr e até mesmo de ganhar a corrida e alcançar o prêmio. Ele se abstém de tudo. Quem prega o evangelho precisa também se abster de tudo quanto este mundo oferece e está preparado para pregar em alto e bom som o evangelho com a vida e com as palavras. Fazendo assim, o nome do Senhor Jesus será para sempre glorificado. Vidas render-se-ão aos pés do Senhor, implorando dele a salvação e sendo perdoados e transformados. Jesus veio para salvar e ele quer salvar a todos quantos se chegam a ele. Então, com o corredor, ele disse, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? São milhões de pessoas que correm. Aqui todos os anos, no último dia do ano, tem a chamada Corrida de São Silvestre. Quantas pessoas se alistam, se preparam, fazem treinamentos, e há muitas pessoas que não fazem nenhum treinamento, mas no dia querem estar na corrida. E o que é que acontece? Acontece o que nós sempre vemos. Aquela multidão de pessoas, quando dá o sinal de partida, eles começam a correr. E há um batalhão muito grande. Não passa 100 metros, muitos já começam a ficar para trás, e outros vão tomando a dianteira e vão seguindo. Lá pelo meio da corrida, alguns ficam para trás e outros vão seguindo. Quando chega lá ao final da corrida, muito poucas pessoas chegam à final. Mas quem ganha o prêmio? Só quem chega primeiro. Um único prêmio. Não tem 2, não tem 3, não tem 4. Só um ganha o prêmio. E quantas pessoas se alistam para a corrida? Mas só um leva o prêmio. E ele diz para nós, correi de tal maneira que o alcanceis. Então ele explica, eles o fazem, aquele que luta, ele de tudo se abstém. Por que ele se abstém? Para não ter nenhum impedimento na sua corrida. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. É a chamada coroa de louro. Nós, porém, corremos para alcançar uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, nem como batendo no ar. Mas ele era disciplinado. Ele disse, antes eu subjugo meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ser reprovado. Então veja que exemplo maravilhoso Paulo traz para nós. É preciso ter a disciplina, é preciso ter a renúncia,
É preciso abrir mão de muitas coisas e estar atento à vontade do Senhor e receber o encargo da pregação do Evangelho. Todo cristão tem o dever de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Este Evangelho poderoso e que faz a diferença na vida das pessoas. A propósito, amanhã, várias igrejas vão estar estudando sobre a grande comissão, a ordem de Jesus, de que eles vão e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. O Evangelho não esconde nada de ninguém, mas ele traz a realidade. E quando observamos aqui a maneira como Paulo trabalhou, que bom seria se também nos pautássemos por este exemplo, colocar-se no lugar e na condição das pessoas e a partir dali pregar para elas o Evangelho de Jesus Cristo, com palavras simples, porém verdadeiras, debaixo do poder do Espírito Santo, porque o poder está na palavra de Deus. A palavra de Deus é poder, é viva, é transformadora. E à medida em que vamos falando, o Espírito Santo vai cooperando, vai convencendo o pecador do pecado, da justiça, do juízo. Ele vai sendo levado ao arrependimento e ele coloca a vida aos cuidados do Senhor Jesus. E o Senhor perdoa, liberta, transforma e vem fazer morada na vida dele. E ele então passa a desfrutar da poderosa salvação como resultado da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo disse, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. É-me imposta esta obrigação. Eu e você, à luz da palavra de Deus, também recebemos este encargo, esta obrigação, esta responsabilidade de pregar o Evangelho. E não podemos ficar mudo diante de um mundo que caminha para a destruição, de vidas que estão sofrendo neste mundo afora. E a necessidade de que elas conheçam o Evangelho de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus, o amor de Deus. E então, em Jesus, eles receberão a transformação necessária para desfrutarem de paz, de alegria, de comunhão, de salvação e de promessa da vida eterna. Este Evangelho Paulo pregou até o último momento da sua vida. Pregou nos navios, pregou no comércio, pregou à beira-mar, pregou nas casas, pregou na sinagoga, pregou nos templos, pregou nas prisões. Enfim, ele não perdeu a oportunidade. Em qualquer lugar que lhe fosse facultada a oportunidade, ele estava pregando o Evangelho que havia recebido do Senhor Jesus Cristo. E ele disse, quando disseram para ele que ele queria ir a Jerusalém, ele disse, não vai não. Ele disse, não, eu preciso cumprir o ministério que recebi do Senhor, de pregar o Evangelho. Não importa se a morte virá ao encontro ou não, eu preciso ir e preciso pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Que eu, você, cada um de nós, tenhamos também este nível de compromisso diante do Senhor, à luz do Evangelho proposto por Jesus, para que ele seja anunciado e vidas sem conta se cheguem aos pés de Jesus e sejam levados por ele a desfrutar da grande, maravilhosa, poderosa e eterna salvação através de Jesus Cristo, nosso Senhor. É preciso ter disciplina. É preciso abrir mão daquilo que não condiz com quem anuncia o Evangelho de Jesus Cristo. Proponha este Evangelho de graça. Você recebeu de graça. Anuncie de graça. Proponha de graça. Entregue às pessoas
um evangelho puro, salvador, genuíno, transformador, libertador. Este evangelho fará diferença na vida de muitas pessoas. Aqui está, através do exemplo de Paulo, uma estratégia válida para os nossos dias. Quem sabe, a partir de amanhã, você já pode utilizar-se desta forma. Unir-se às pessoas, ter empatia com elas, chegar ao nível delas e, a partir dali, anunciar o Evangelho de Jesus. E você ficará admirado dos resultados que acontecerão deste importante trabalho de colocar-se no lugar das pessoas e levá-las a Jesus Cristo através do poder do Evangelho. Paulo fez isto, foi muito bem sucedido, feliz, os resultados estão aí, marcaram toda a sociedade. E hoje nós temos estes exemplos registrados nas Escrituras Sagradas. E se lá estão, eles servem de motivação para a nossa vida, encorajamento, despertamento, e para que assumamos um compromisso leal e sincero com Deus, de sermos proclamadores do seu Evangelho, pregoeiros do Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho que salva, que transforma. Este Evangelho precisa chegar a todos os lugares. O Senhor Jesus disse, e quando este Evangelho chegar a todos os lugares, então virá o fim. Mas é preciso ir pregar o Evangelho, mesmo que saia andando e chorando, mas voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo os molhos para entregar ao Senhor, vidas salvas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então entenda isto, sobre mim, sobre você, sobre cada um de nós, há uma responsabilidade. Nós temos o encargo, o dever de pregar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas. Façamo-lo e façamo-lo com pressa, com dedicação e com amor, para que não venhamos a ser reprovados, mas aprovados diante do Senhor neste importante trabalho de pregar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para sempre. Amém.